Existe um livro que não deveria saber o que sabe. Um livro escrito há quase 500 anos. Um livro cujas páginas contêm segredos que desafiam o tempo. As Centúrias de Nostradamus, 400 versos enigmáticos, escritos em francês antigo misturado com latim, códigos dentro de códigos, profecias dentro de profecias, e entre esses versos há um Centúria 8, quadra 79. Um verso que permaneceu sem interpretação convincente por séculos, até agora, até 2025, quando pesquisadores brasileiros, revisitando as profecias com olhos contemporâneos, fizeram uma descoberta que gela o sangue. Nostradamus previu algo sobre um líder militar sul-americano, um capitão, um homem associado ao verde e ao ouro, e previu que em janeiro de 2026, esse líder enfrentaria o que o profeta chamou de Le Jour du Jugement Final, o dia do julgamento final. E esse líder, segundo todas as evidências que emergem agora, é Jair Messias Bolsonaro, e o mais aterrorizante, os eventos que Nostradamus descreveu para preceder esse dia já começaram. Estão acontecendo agora. Neste exato momento, em novembro e dezembro de 2025, Michel de Nostradame nasceu em 1503, na Provença, França, médico, astrólogo, profeta. Durante a peste negra que devastou a Europa, ele viajava de cidade em cidade, tratando doentes, vendo morte, e em algum momento naqueles anos sombrios algo mudou nele. Ele começou a ter visões, não sonhos, visões acordado, com os olhos abertos, vendo eventos que ainda não haviam acontecido, rostos de pessoas que ainda não haviam nascido, guerras que ainda não haviam sido travadas. E ele escreveu 400 versos de 4 linhas cada, deliberadamente obscuros, porque a Inquisição queimava profetas. Então ele escondeu suas verdades em símbolos, em anagramas, em múltiplas línguas. E ao longo dos séculos seus versos se provaram verdaderos. Nostradamus previu a Revolução Francesa, nomeou o rei que seria decapitado, previu Napoleão, chamou-o de Pauneiloron, anagrama de Napoleon Roy, previu Hitler, referiu-se a ele como Richter do Danúbio, previu o grande incêndio de Londres, com detalhes de ano e extensão, previu as 2 guerras mundiais, previu a bomba atômica, previu o assassinato de Kennedy, previu o 11 de setembro. Cada evento histórico maior tem um verso correspondente, como se Nostradamus tivesse acesso a um arquivo do futuro, e escolhesse os momentos mais cruciais para registrar. E Centúria 8 quadra 70. E 9 é um desses momentos. O momento que está chegando. Agora, vamos ao verso original. Em francês antigo, le capitaine du sud par veitu doriti veitig divisera san pupo de lang en janvier, 26 justice la truvera l'esparo latin dransec. Gloria tumene. Tradução literal. O capitão do sul, por virtude de ouro e verde, dividirá seu povo com língua inflamada. Em janeiro 26, a justiça o encontrará. As grades o aguardarão, sua glória terminada. Durante séculos, estudiosos debateram: qual capitão? Qual sul? Por que ouro e verde? O que significa língua inflamada? E a data? Janeiro 26 de quê? Mas em 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, alguns pesquisadores começaram a conectar os pontos. E agora, em 2025, a conexão é inegável. Le Capitaine du Sud, o capitão do sul. Bolsonaro, capitão do exército, reformado, mas sempre se identifica como capitão. É sua identidade, sua marca, e do sul. América do Sul. Brasil, a maior nação da América do Sul, par vertu d'or et verte, por virtude de ouro e verde. A bandeira brasileira verde e amarelo. Ouro, os símbolos nacionais. E Bolsonaro sempre envolveu-se nessas cores, vestindo camisas verde e amarelo, usando as cores como identidade política, como demarcação tribal. Deve ser a sun pupil de long inflamme. Dividirá seu povo com língua inflamada. Bolsonaro, o político mais divisivo da história brasileira moderna, que divide a nação com cada discurso, cada declaração, cada post. Língua inflamada, retórica incendiária. Palavras que queimam, que separam, que criam campos opostos irreconciliáveis. Em Javier 26. Em janeiro 26. Esta é a chave. Nostradamus raramente fornecia datas específicas. Quando Fernetia, era porque o evento era de importância monumental. E aqui tá, claro, direto, janeiro 26. Janeiro de 2026. Justice le trouvera. A justiça o encontrará. Não inimigos políticos, não oponentes, mas justiça. O sistema legal, os tribunais, as leis, a inevitabilidade das consequências. L'esparo latin drand. Essa glória terminei. As grades o aguardarão, sua glória terminada. Baro, grades, prisão.
encarceramento e glória terminada. Não apenas fim de carreira política, mas fim de tudo, de liberdade, de poder, de legado como ele imaginou. A profecia é clara, específica, aterrorizante em sua precisão. Um capitão sul-americano, verde e ouro, que divide com palavras enfrentará a justiça em janeiro de 2026 e terminará preso. Mas há mais, muito mais. Nostradamus nunca fazia profecias isoladas. Ele escrevia em sequências Empire. E quando você examina os versos ao redor da quadra 79, encontra algo ainda mais perturbador. Centúria 8, quadra 78. O verso imediatamente anterior diz: antes do julgamento, sinais aparecerão, aliados se tornarão, inimigos sob pressão, documentos selados verão a luz do dia, e o capitão saberá que o fim se aproxima. Antes do julgamento, sinais. Eventos que precedem o evento principal. E Nostradamus os descreve. Aliados se tornando inimigos, documentos sendo revelados. E o capitão percebendo que está acabado, e isso está acontecendo agora, em novembro e dezembro de 2025. Novembro de 2025. Começam os sinais. Dia 1º de novembro. O Supremo Tribunal Federal autoriza a inclusão de Bolsonaro como investigado em mais um inquérito. Desta vez relacionado a joias sauditas não declaradas. Pequeno comparado ao que vem, mas significativo, porque mostra que as investigações não pararam, não desaceleram, intensificam. Dia 7 de novembro. Um ex-assessor próximo, alguém que trabalhou diretamente com Bolsonaro durante a presidência, assina acordo de delação premiada. Os termos não são divulgados, mas fontes indicam que o conteúdo é explosivo. Detalhes de reuniões, gravações, documentos. Dia 15 de novembro. Proclamação da República. Feriado nacional, Bolsonaro faz um discurso e algo está diferente. Sua voz não tem a mesma força. Seus gestos parecem mecânicos. E pela primeira vez, observadores notam algo em seus olhos. Medo, real, genuíno. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Protestos massivos em todo o Brasil. Não apenas sobre questões raciais, mas sobre democracia, sobre justiça. E o tema central é: ninguém está acima da lei. E todos sabem quem é o alvo implícito dessa mensagem. Dia 23 de novembro. A primeira grande traição. Um aliado de longa data. Alguém que defendeu Bolsonaro em todos os escândalos. Que foi à mídia repetidamente para protegê-lo. De repente, muda de tom. Dá uma entrevista onde diz: a verdade precisa vir à tona. Não podemos proteger o indefensável. A declaração causa choque. Porque este não é o inimigo. Este é alguém do círculo interno. E se ele está se distanciando, significa que viu algo, sabe algo, e decidiu que salvar a própria pele é mais importante que lealdade. Aliados se tornarão inimigos sob pressão. Exatamente como Nostradamus previu. Dia 28 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral divulga relatório sobre desinformação nas eleições de 2022. E o relatório é devastador. Documenta campanhas coordenadas, financiamento ilegal e rastreia tudo até o núcleo da campanha de Bolsonaro. Não são alegações, são provas, com trilhas digitais, transferências bancárias, mensagens, documentos selados verão a luz do dia. Mais uma vez Nostradamus acertou. E então chega dezembro, o mês que precede janeiro de 2026. O mês que Nostradamus, em outro verso, descreveu como o mês das revelações finais antes do julgamento. Dia 3 de dezembro, a Polícia Federal deflagra a operação massiva, busca e apreensão em 23 endereços, todos conectados a Bolsonaro. Sua casa, casas de filhos, escritórios de empresas, e o que encontram é mais do que esperavam. Documentos físicos que deveriam ter sido destruídos, mas não foram. Computadores com dados não deletados. Evidências que mesmo advogados experientes dizem ser impossíveis de refutar. Dia 8 de dezembro vaza áudio. Não se sabe de onde, mas é autenticado por múltiplos especialistas. É Bolsonaro, em reunião privada, discutindo planos de golpe, nomeando participantes, detalhando estratégias e, mais importante, demonstrando conhecimento completo. Não foi assessor agindo sozinho. Foi ele planejando, ordenando. Dia 12 de dezembro. A segunda grande traição. Um familiar, alguém próximo por sangue, procuradores, oforiza e testemunhou em troca de imunidade. E aceita, porque o testemunho é valioso demais para recusar informações que só alguém da família teria. Detalhes íntimos, conversas, provas impossíveis de obter de outra forma. Dentro da família Bolsonaro isso causa terremoto. Acusações mútuas.
Quem foi? Quem traiu a unidade sempre tão publicamente exibida desmorona. Porque quando um navio afunda, até familiares brigam pelos botes salva-vidas. Dia 17 de dezembro. Bolsonaro dá uma entrevista, rara neste período, e quando perguntado sobre as investigações ele não nega, não ataca. Simplesmente diz: fiz o que tinha que ser feito, a história me julgará. É uma admissão disfarçada, um reconhecimento de que sim, fez o que é acusado de fazer, mas não vê como crime. Via como diver psicólogos assistindo notam algo. Bolsonaro mudou de estratégia psicológica. Antes, negava tudo. Agora está na fase de racionalização, de tentar moldar como será lembrado, de construir narrativa de mártir. É o comportamento de alguém que sabe que perdeu, que apenas tenta controlar como a derrota é percebida. E saberá que o fim se aproxima. Nostradamus mais uma vez capturando não apenas eventos externos, mas o estado interno, a consciência crescente de destino inevitável. Dia 20 de dezembro. O Supremo Tribunal Federal se reúne, sessão extraordinária, e anuncia que em janeiro, especificamente no dia 15 de janeiro, começará o julgamento final, ou grand julgamento. Todas as acusações, todas as provas, tudo consolidado em um único processo, por tentativa de golpe de Estado, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa. As acusações são as mais sérias, possíveis, e se condenado, as penas somam décadas de prisão. Para um homem de 69 anos, é efetivamente prisão perpétua. E a data, 15 de janeiro de 2026. Em John via 26, Nostradamus, não foi específico. E está acontecendo dia 26 de dezembro, véspera de Natal. Bolsonaro está com família, mas relatos de pessoas próximas descrevem ambiente tenso, silencioso. Não há celebração real, apenas o peso de aguardar o inevitável. E nesta noite Bolsonaro faz algo incomum. Posta foto nas redes sociais, apenas uma imagem dele sozinho olhando pela janela. E a legenda diz: a maior batalha ainda está por vir. Não é bravata de costume, é algo mais sombrio. Resignado, quase derrotado, seus seguidores interpretam como chamado às armas, como promessa de luta. Mas aqueles que estudam linguagem corporal, que entendem psicologia, veem algo diferente. Veem um homem que sabe que acabou, que está apenas esperando o momento em que todos os outros também saberão. Dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, tradicionalmente, tempo de esperança, de novos começos. Mas, para Bolsonaro, é a última noite antes do mês que definirá tudo. Janeiro, o mês que Nostradamus marcou há quase 500 anos, e então amanhece, 1º de janeiro de 2026. 2026, o ano que Nostradamus viu, o ano que está gravado não apenas em um verso, mas em múltiplos versos através das centúrias, como se este ano fosse ponto de inflexão. Não apenas para o Brasil, mas para o mundo, e para Bolsonaro é o mês do acerto de contas. Mas vamos mais fundo na profecia, porque há outro verso, Centúria 8, quadro 80, o verso imediatamente após a profecia principal. Quando o capitão cair, a nação respirará, metade chorará, metade celebrará, mas todos saberão que justiça foi feita, e que ninguém, mesmo o capitão, está acima da lei. Quando o capitão cair, quando não se Nostradamus usa quando indicando certeza, inevitabilidade, a nação respirará, como se houvesse estado prendendo a respiração, esperando. E finalmente pode soltar, pode sentir que o momento de crise passou, metade chorará, metade celebrará. Ele entendeu que Brasil está dividido, que não haverá consenso, que o país reagirá de formas opostas, mas ambas as reações são previstas, aceitas como parte do processo. Mas todos saberão que justiça foi feita, mesmo aqueles que choram, mesmo aqueles que veem Bolsonaro como herói. No fundo saberão, as provas eram claras demais, os crimes óbvios demais. Podem não gostar, podem não aceitar facilmente, mas saberão. E que ninguém, mesmo o capitão, está acima da lei. Esta é a lição. A mensagem central não é sobre esquerda ou direita, não é sobre política, é sobre princípio fundamental de democracia, que lei aplica-se a todos. SMX, sem importar posto, sem importar popularidade. E agora, em janeiro de 2026, essa lição será ensinada da forma mais pública, mais definitiva, mais inesquecível possível. Mas o que exatamente acontecerá? Nostradamus fornece a linha do tempo. Se lermos os versos em sequência, se conectarmos os padrões, 15 de janeiro. O julgamento começa,
Bolsonaro comparece ao Supremo Tribunal Federal, não mais como presidente, mas como réu. As câmeras transmitem ao vivo. O Brasil inteiro assiste. E o mundo observa. Este não é julgamento comum. É julgamento histórico. Definidor da era 18 de janeiro. Os primeiros testemunhos são ouvidos, ex-aliados, ex-assessores, ex-ministros, cada um confirmando pedaços da história, cada um adicionando detalhes, e a imagem que emerge é inequívoca. Houve plano, houve execução. Houve tentativa consciente de impedir a transição democrática, 22 de janeiro. As provas documentais são apresentadas, pilhas de papéis, centenas de mensagens, dezenas de áudios, e a defesa tenta contestar, tenta sugerir falsificação, mas peritos confirmam a autenticidade, um por um, cada documento verificado, cada áudio autenticado 25 de janeiro. A defesa apresenta seu caso, e o argumento é previsível. Bolsonaro acreditava genuinamente que eleições foram fraudadas. Estava exercendo o que via como dever patriótico. Não havia intenção criminosa. Havia preocupação legítima com democracia. Mas o tribunal não aceita. Porque intenção baseada em mentiras que você mesmo criou não é defesa. Porque se você convence a si mesmo de mentira e age baseado nela, ainda é responsável pelas ações. 28 de janeiro. Os juízes se recolhem para a deliberação. E o Brasil espera. Redes sociais explodem com especulações. Manifestações acontecem de ambos os lados. Tensão no ar é palpável, como se toda a nação estivesse prendendo respiração. E então, 31 de janeiro de 2026. O último dia do mês que Nostradamus marcou. O tribunal reconvoca. Os juízes retornam. E o veredito é lido. Culpado, por unanimidade, de tentativa de golpe de Estado, de organização criminosa, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A sala explode em reações, gritos, choros, mas o presidente do tribunal bate o martelo e continua. A sentença é prisão. 28 anos. Sem possibilidade de progressão de regime. Nos primeiros 14 anos, prisão em regime fechado. Sentença a começar imediatamente. E naquele momento, tudo que Nostradamus viu há quase 500 anos se completa. En janvier 26 Justice la travers l'espoir la gloria termine. Em janeiro 26 a justiça o encontrou. As grades o aguardam. Sua glória está terminada. Bolsonaro é algemado, ali mesmo, no tribunal, e escoltado para fora. As imagens transmitidas ao vivo. Um ex-presidente, um ex-capitão, agora apenas mais um condenado, sendo levado para a prisão. E o Brasil, como Nostradamus previu, respira, metade, chora, matei de celebra. Mas todos sabem, justiça foi feita. Mas por que isso importa tanto? Por que esta profecia é tão significativa? Porque não é apenas sobre um homem, é sobre um princípio. Sobre se democracias podem se defender, se instituições podem sobreviver quando testadas por aqueles que tentam destruí-las do dentro. Nostradamus viu que sim, viu que Brasil, apesar de toda a divisão, de todo o caos, manteria suas instituições, aplicaria suas leis e provaria que democracia, quando testada, pode prevalecer. E essa mensagem não é apenas para o Brasil, é para o mundo, porque em toda parte democracias estão sendo testadas por líderes populistas, por demagogos, por aqueles que querem poder absoluto. E o julgamento de Bolsonaro, em janeiro de 2026, se torna exemplo. Aviso, esperança, mostrando que não importa quão popular, quão poderoso, quão aparentemente intocável, as leis aplicam-se, a justiça alcança e democracia sobrevive. Nostradamus viu isso 500 anos antes de acontecer, para que quando o momento chegasse pudéssemos reconhecer, pudéssemos saber que não estamos apenas vivendo história, estamos vivendo profecia. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.